Ok. Boa noite a todos. Hoje teremos aí a apresentação de 2 protocolos na área da pediatria, protocolo de manejo da exacerbação asmática com a doutora Rosilene Almada, e o protocolo de manejo em crises convulsivas na pediatria com a doutora Nayara Bonotto. Doutor Soner, quer fazer alguma apresentação? Não, só realmente agradecer o pessoal aí e realmente agradecer a todo mundo que participou dos protocolos e colocar esse protocolo junto com a enfermagem aí para começar a funcionar tão cedo, logo possível, né? De qualquer forma, agradecer a todos pela participação. Doutora Rosilene, a palavra é sua. Boa noite a todos. Nós vamos repassar agora os detalhes, né, desse protocolo. A gente vai estar falando aqui da exacerbação, né, o manejo da exacerbação asmática. Bem, o nosso objetivo, nosso objetivo é estabelecer um protocolo, né, de avaliação clínica rápida e dirigida, né, que a gente possa fazer um controle entre a enfermagem e nós pediatras, no manejo da crise asmática aguda, aí no atendimento da Unimed. Próximo. Só para a gente, né, entender, a asma é uma doença crônica, né, como todos sabem, é a mais comum na infância, e ela pode causar muita morbidade bem significativa. E a importância é que o reconhecimento precoce dessa exacerbação é crucial para o gerenciamento eficaz, né, principalmente do tratamento e da evolução desses pacientes. Próximo. Dentro dos critérios diagnósticos, é de grande importância a história, né, então é aquela criança que chega, né, que os pais relatam para a gente que ela está em crise de tosse, às vezes há poucos dias, ou da noite para um dia, está chiando, está com falta de ar, né? Uma falta de ar normalmente de ou início súbito, ou foi aumentando gradativamente. É importante a gente saber a história desse início dessa crise atual, né? Quando começou, quantas horas, ou o que está sendo feito, a medicação que está sendo administrada, né? A dose, o horário, para a gente poder dar sequência e até mesmo avaliar melhor esse paciente. Muitas vezes a gente depara com pacientes que estão tendo a primeira crise, mas grandes número de pacientes já têm crises anteriores, então os pais já chegam para a gente já com alguma medicação já em uso. A data, né, da última crise, as medicações, como eu falei, né, já utilizada, se já entrou com algum corticóide oral ou não, e aqueles medicamentos, né, que já estão em uso habitual, principalmente naquelas crianças que já têm história de outras crises. Próximo. No exame físico, a gente tende a ficar bem atento, né, ao estado geral dessa criança, se o estado de consciência, a fala é muito importante, se aquela criança que fala bem, ou se ela está com aquela fala cortada, né? Os pequenininhos, se tem aquele choro intermitente ou não, se está mais irritado, estado de hidratação, né? Se tem presença ou não de febre, que aí já pode ser, às vezes, alguma complicação aí com quadro infeccioso, né? Pode estar evoluindo junto. No exame também, a inspeção do tórax é muito importante, a gente vê a frequência expiratória, se está utilizando alguma musculatura acessória, né? Ela vai entrar na evolução para a gente poder diferenciar entre se é um quadro leve ou moderado. A ausculta, né? Presença de sibilos, se está em índices respiratórios, em graus variáveis, né? Se está mais intenso ou não, ou até aquele silêncio expiratório, né? Que fala a favor de um quadro mais grave. A ausculta cardíaca, né, se essa criança está fazendo, às vezes, uma taquicardia, né, uma evolução aí da crise,
e essa frequência cardíaca também. Próximo. No diagnóstico diferencial, né, a gente também tem de pensar que às vezes a gente depara muito com os quadros de bronquiolite viral, né, agora a frequência é muito maior, né, principalmente naqueles lactentes, né, entre 1 e 4 meses de idade, que muitas vezes chegam para a gente com quadro de bronquiolite mais grave. Não podemos esquecer também da aspiração de corpo estranho, né, que as crianças também são comuns, às vezes de vir, que normalmente é uma história já mais abrupta, né, aí a gente já vê aquela ausculta assimétrica, aí nesse caso a indicação do raio-x de tórax e perfil é importante para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial, ajudar nesse diagnóstico. A compressão intrínseca também intratorácica, com aquelas massas mediastinais, né, malformações congênitas também podem entrar aí como um diagnóstico diferencial. As cardiopatias, né, congênitas ou adquiridas, e aí uma atenção, né, para a ausculta cardíaca e história, né, clínica sugestiva dessa patologia. Próximo. Aí nós vamos, né, até agora, que talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente, como que a gente vai avaliar esse paciente desde que ele chega, né, às vezes até para a enfermagem, lá na triagem, como que essa criança chega e como que nós vamos classificar essa criança, né. Dentro do fluxograma, a avaliação inicial, né, entra aquele parâmetro da cor, estado de consciência, de respiração, né, e aí vem o ABC, né, que é a determinação do score de gravidade. Isso aqui, nós pediatras, né, no exame, a gente fica muito atento, mas a gente também vai precisar muito da atenção da própria enfermagem que vai estar fazendo o primeiro contato com essa criança. Então, uma criança que a gente vai ter de avaliar a frequência respiratória, né, e esse score, ele tem alguma pontuação e que a gente depois vai estar somando e avaliando se é um quadro leve, se é moderado ou grave. Então, quais os parâmetros que entram nesse score? A frequência respiratória, né? Então, a gente lembrando que criança de 2 a 3 anos, score 1, se ela está uma frequência menor ou igual a 34, no score 2, ela entra de 35 a 39, no 3, ela vai aquela frequência acima de 40, as crianças de 4 a 5 anos, no score 1 menor do que 30 de frequência, o 2 de 31 a 35, o 3 acima de 36. Nas crianças de 5 a 12 anos, a gente já entra com score frequência menor de 26 no 1, no 27 a 30 no 2, acima de 31 no 3. E as crianças maiores de 12 anos, uma frequência respiratória menor que 23, né, ela entra no score 1, 24 a 27 no 2 e acima de 28 no 3. A saturação de O2, a criança que está com a frequência, a saturação maior que 90 em ar ambiente, ela atinge o score 1, de 85 a 90, ela pega o 2, e abaixo de 85, o 3. Então, esse já é um ponto que quem vai estar olhando essa saturação também é a enfermagem, né? A ausculta pulmonar, aí já vem o pediatra avaliando. A ausculta normal, ou aquela criança que sibila, mas aquele sibilo mais leve, mais no final da expiração, ela entra no score 1. Sibilos expiratórios mais intensos, entra no 2. E aquela criança que sibila índices expiratórios, ou até mesmo aquela ausculta diminuída, né, aquele silêncio, já entra no score 3. Depois vem as retrações, né? Aquela criança que tem ou não tem nenhuma retração, ou tem apenas uma, né? E a gente lembra as localizações, pode ser as retrações intercostal, subdiafragmática, retração de fúrcula, né? Quando você tem nenhuma ou uma retração, você entra no score 1.
2 localizações no 2, mais de 3 localizações, ela já entra no score 3. E a criança que demonstra sinais de dispneia. Então, aquela criança que maior, que está com frases completas, né, que o pequenininho que está murmurando, balbuciando, dentro do normal para a idade, ele tem score 1. Aquelas frases incompletas, aquela criança que tem um choro curto, aquele choro cortado, né, já tem um score 2. E no 3 vem aquelas frases curtas, aquelas monossílabas, aquela criança que está mais gemente, já entra no score 3. Então, quando você avalia todos esses parâmetros e somando, né, dá um score menor ou igual a 7, essa criança tem um quadro leve. Se ele entra entre 8 a 11, ela entra num quadro moderado, e maior ou igual a 12 é um quadro grave. Então, isso aí é importante para a gente poder dar sequência no que você vai estar fazendo com essa criança e as medicações que vai variar um pouquinho, né, de cada quadro de gravidade. Quando você pega uma criança que está com score menor ou igual a 7, que está no quadro de uma crise leve, e essa criança tiver com uma saturação menor ou igual a 92, a gente vai entrar com oxigênio para essa criança. Esse oxigênio, ele vai entrar, que seja por um catéter nasal, né, na grande maioria, no quadro leve, para pelo menos melhorar um pouquinho a saturação dessa criança. Vamos entrar com salbutamol, né, um inalatório. Normalmente, crianças menores de 5 anos, a gente entra em torno de 2 a 4 jatos pelo espaçador, e as crianças maiores de 5 anos, normalmente de 4 a 6 jatos, tá? É claro que isso aí é uma dosagem um pouco, a gente vai individualizar essa dosagem de acordo com cada paciente, com a evolução de cada paciente, né? Por isso a importância da gente estar reavaliando. É uma criança que a gente tem de começar a medicar e, principalmente na primeira hora, uma criança que a gente tem de estar avaliando ela com mais frequência. Normalmente, você começou a fazer o salbutamol, após 30 minutos, você tem de reavaliar essa criança. Se ela está melhorando, se a dose que você fez inicial está sendo satisfatória, ou se você vai ter de aumentar um pouco a dose. Se essa criança estiver bem, né, a gente vai completando as doses de salbutamol. Normalmente a gente vai fazer, muitas vezes, às vezes não precisa completar o ataque, né, mas se essa criança não tiver tido uma resposta significativa nos primeiros 30 minutos, a gente vai ter de fazer o ataque, que é repetir, né, essa dose de salbutamol a cada 20 minutos, né, de 20 em 20 minutos, 3 vezes, que completa a primeira hora. Nesse momento, a gente vai considerar também se a gente vai iniciar ou não a prednisolona. Normalmente, a gente entra na dose de 1 a 2 miligramas por quilo. E aí vai depender um pouco se essa criança tem história, né, já está com sintomas há mais de 48 horas, e já está em uso do beta-2 em casa, e não teve resposta no domicílio, aí a mãe chega com a criança, porque ela não está fazendo a medicação e não está respondendo. Se essa criança é uma criança que tem história de exacerbações frequentes, está sempre voltando à crise, e tem muita recorrência dos sintomas após os primeiros 2/3 do tratamento. Então, normalmente, essas crianças, a gente, juntamente com o salbutamol, a gente vai iniciar a prednisolona. Normalmente, após esse período aí de 1 hora, a gente vai estar reavaliando essa criança, e se ela estiver estável, né, nesse esquema, a gente vai mantendo a observação, tá? Para ver a estabilidade dela ao longo da próxima hora, quer dizer, a segunda hora do tratamento, né? E ao longo de 2 até no máximo 3 horas, se essa criança estiver estável,
essa criança vai ter alta, né? A gente vai conseguir liberar e normalmente nós vamos mandar ela para um domicílio mantendo o beta-2, né, o salbutamol inalatório de 4 em 4 horas, e se esse corticóide foi iniciado, né, a gente vai manter pelo menos uns 3 dias de corticóide oral em casa. Mas, se no final da primeira hora, essa criança não teve uma resposta ainda satisfatória, a gente vai estar mantendo o beta-2 de hora em hora, tá? E aí, reavaliando também a dosagem, caso a gente ache que não está sendo suficiente, a gente vai alterando um pouco, aumentando um pouco a dosagem do beta-2. Se ao longo dessa próximas 2 horas ela for tendo melhora, ela segue para alta, senão a gente vai ter de dar sequência na sequência, como é o caso de uma exacerbação moderada. Então, uma criança que você fez na primeira hora, a sequência de 20 minutos do beta-2, entrou com a prednisolona, após 1 hora ela não respondeu satisfatoriamente, você fez o salbutamol daí 1 hora, e ainda ela não está tendo uma resposta significativa, aí a gente vai entrar na sequência do exacerbação moderada, iniciando o brometo de pratrópio. Então, as crianças que já têm, né, um quadro mais leve, elas vão nessa sequência. Quando a criança já chega para a gente com um quadro já moderado, né, que é aquela criança que está com score entre 8 a 11, ela já, igual no quadro leve, ela vai entrar com oxigenoterapia, a gente vai entrar com salbutamol, né, nas mesmas dosagens, de acordo, individualizando de acordo com cada caso, mas no moderado a gente já inicia a prednisolona. A gente não vai avaliar de acordo com a história clínica que foi o quadro leve, não. A gente já vai entrar com a prednisolona logo na primeira hora, tá? E a gente vai dando a sequência também, reavaliando, principalmente a dosagem, se está sendo adequada, aí com 30 minutos, se vê que a criança está precisando de uma dose maior, a gente vai aumentando. Se ela for tendo melhor ao longo da primeira hora, a gente vai também espaçar o beta-2, como na crise leve, de hora em hora, e vai reavaliando. Aqueles casos que não responderam, né, logo na primeira hora, a gente vai ter de iniciar o brometo de ipatrópico, na dosagem de 4 a 8 jatos, aí a gente faz também o esquema de 20 minutos, faz 3 esquemas, mantendo o salbutamol. Essas crianças que, ao longo da próxima hora, né, tendo uma resposta boa, a gente vai diminuir o beta-2 de hora em hora, né, vai aumentando os intervalo, e vai considerar se a gente vai precisar ou não manter o brometo de ipatrópico. Quando a criança está bem, muitas vezes a gente pode parar com ele logo na primeira hora. Quando isso não acontece, a gente vai espaçando um pouco, mas normalmente o que a gente vê nos estudos é que o ipatrópico a gente usa ele no máximo até a terceira hora. Logo depois, no segmento, não tem tanta relevância manter essa medicação. Nesses casos, a gente precisa, essa criança que do quadro moderado está melhorando, mas mesmo com sinais de melhora com essa medicação, na segunda, né, que já vai estar na segunda hora, essa criança já vai ser indicada uma internação, porque a gente não vai conseguir, né, retirar essa medicação como um todo para conseguir liberá-la para alta com uma segurança maior. Normalmente essa criança vai para a internação com beta-2, normalmente de 4 em 4, ou às vezes até com intervalo menor, e esse corticóide vai ser mantido em torno de 3 a 5 dias ainda durante a internação.
Agora, aqueles casos que, mesmo entrando com hipertrópico, ele não tem uma resposta significativa, né, de melhora ao longo, né, após a segunda hora, a gente vai ter de passar para a medicação seguindo a exacerbação asmática grave, tá? Próximo. Na exacerbação grave, a gente vai dar sequência como o início é a mesma coisa que a gente teve do quadro leve, do moderado, né? A gente vai estar entrando com oxigenoterapia, né? A gente vai entrar com salbutamol, na mesma dosagem, de acordo com cada caso. A prednisolona, ela é entrada logo na primeira hora também, tá? Nesse caso, como a gente está diante de uma criança mais grave, a gente pode estar, às vezes, diante de uma criança que a gente não vai conseguir ter uma via oral disponível. Mas é uma criança que não vai aceitar tanto a prednisolona oral, então nós vamos considerar, talvez, a entrada do corticoide intramuscular ou venoso. E o brometo de ipatrópio, a gente já vai entrar logo na primeira hora, tá? Ele vem, nesse caso grave, a gente não vai esperar a primeira hora do salbutamol, como nos quadros leves e moderados. A gente já entra com ele logo na primeira hora. Essa criança, né, do quadro grave é aquela que teve o score maior ou igual a 12, né? Então, uma criança que está bem mais debilitada. As revelações, elas são frequentes, a cada 30 minutos a gente tem de estar avaliando se está tendo melhor ou não, se a gente precisa aumentar ou não a dosagem do beta-2, do ipatrópio. Se ela começar a ter sinais de melhora ao longo aí da segunda hora, né, a gente vai começar a espaçar o beta-2 de hora em hora, vão espaçar um pouquinho também o ipatrópio, tá? E avaliar a internação dessa criança. Agora, aquela criança que mesmo com essas medicações na segunda hora, ela não deu ainda sinal nenhum de melhora, a gente vai considerar repetir o ataque do beta-2, fazer novamente de 20 minutos na segunda hora. Repetir também o ataque do ipatrópio, né, de acordo com aí cada caso, às vezes tem casos que talvez a gente não tenha necessidade, mas a gente pode entrar também repetindo esse ataque, e caso mesmo com essas medicações ela não tivesse tido melhora, aí a gente entra com o sulfato de magnésio. Normalmente a gente faz a dose de 25 a 75 miligramas, né, EV em 20 minutos, e essa criança, a gente vai ter de ir avaliando, tá? E, normalmente, se ela não está tendo melhora, essa criança vai ter de ser encaminhada para o CTI, tá? Então, assim, é um quadro que demanda a gente ficar mais ao lado da criança, né? Para estar acompanhando. Como se diz, a própria criança vai demonstrando para a gente, né? Que está melhorando ou não. E principalmente aquelas crianças que já têm um histórico, né, de já ter crises asmáticas mais graves, a gente tem de ficar muito atenta, porque é um risco grande dela piorar muito rápido, né? Então, a gente precisa ir fazendo a medicação e acompanhando, para que a gente não deixe perder nenhum passo, né, de tratamento, para acompanhar melhor e até mesmo para intervir adequadamente quando, né, precisar, principalmente se essa criança precisar de medidas de suporte ventilatório mais rápido, tá? Próximo. Bem, dentro da propedêutica,
quando a gente consegue, nem todos os casos, né, a gente tem a medida de pico de fluxo expiratório, né? Ele é indicado para pacientes maiores de 6 a 7 anos, né? Mas nos locais, né, que tem, ajuda bem na avaliação dessas crianças. O mais importante para a gente, né, que é no nosso dia a dia, é a avaliação da saturação, então a gente tem que estar com essas crianças sempre monitoradas. Aqueles casos que estão de moderado, principalmente os graves, conforme a evolução, a gasometria arterial, ela vai ajudar muito a gente, né? E o raio-x de tórax, PA e perfil, ele, inicialmente, ele não é indicado como rotina, mas a gente tem de ficar atento porque muitas das vezes a gente pega uma criança com exacerbação asmática, mas ela tem também um quadro infeccioso junto, então a gente tende também a investigar. Próximo. Como a gente já falou um pouco, né, mas a indicação da internação, ela vem naquelas respostas que são insatisfatórias, né, as fases anteriores de tratamento, necessitando observar por mais de 6 horas. Né? Porque, como a gente viu no fluxograma, as primeiras 3 horas de tratamento, elas vão serem cruciais para a gente poder direcionar se essa criança vai ser liberada para o domicílio ou não. Então, é importante a gente sempre observar e nunca, talvez, estar afoito a liberar essa criança rápido, porque ela pode voltar em pouco tempo e voltar talvez numa crise mais grave, tá? Os pacientes graves, né, que vão necessitar de oxigênio para manter essa saturação acima de 94, eles vão precisar manter, né, na internação para poder estar diminuindo o uso do oxigênio, né, até chegar em ambiente. E os pacientes que vieram, né, ao pronto atendimento nas últimas 24 horas, em função dessa crise, aquilo que eu comentei. Às vezes a gente libera o paciente antes de sair de uma crise mesmo, e aí nesse ponto a orientação dos pais é muito importante quando eles vão para o domicílio, para eles poderem estarem fazendo as medicações adequadas, né, em casa, e os cuidados, para que esse paciente não volte em curto prazo. E a criança que está voltando, está sempre voltando ao pronto atendimento com o mesmo quadro, ela tende a ser encaminhada à internação para que a gente possa observá-la e dar seguimento melhor desse tratamento, né? Que às vezes os pais não estão conseguindo manter esse tratamento dessa criança. Próximo. E aí vem, né? Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, né? Interna essa criança, manda essa criança para a clínica, para o quarto, ou não, é realmente uma internação de CTI. Então, lembrar, né, que aquelas crianças que estão com uma resposta ruim após a terapia broncodilatadora, aquelas crianças que estão com PO2 menor que 60, né? Ou queda de saturação abaixo de 91%, mesmo em uso de oxigenoterapia, PaCO2 maior que 40, aquelas crianças que já estão entrando em exaustão, falência respiratória, né? Confusão mental, sonolência, inconsciente, essas crianças são criança para CTI, né? Mas o mais importante para a gente é tentar não deixar, né, que essas crianças chegam a esse ponto, né? Então, quanto mais a gente intervir precocemente e tentar melhorar o estado geral dessa criança, a gente vai conseguir evitar que essa criança evolua para, né, precisar de um suporte ventilatório. Próximo. Bem, eu gostaria de agradecer. Se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar depois, tá? Obrigada a todos. Muito obrigado, Roselina. Nós vamos passar, então, agora para a apresentação da doutora Nayara. Espera que eu vou abrir aqui para você, Nayara. Tenta abrir seu microfone, por favor.
Abriu? Você compartilha sua aula aí? Teria como você compartilhar, Carlos? Sim, sim. Obrigada. Porque eu não sei fazer isso. Ali, ótimo. Então, primeiramente, boa noite a todos. Nós vamos começar a falar do protocolo de crise convulsiva na pediatria, né? Foi realizado por mim, pela Patrícia, a doutora Janete e a doutora Sandra. Pode passar, por favor. Então, o objetivo, né, do protocolo é, primeiramente, definir a estratégia de tratamento rápido da crise convulsiva na pediatria, que é muito importante, né? Padronizar as condutas na admissão do paciente, com 4 características de crise convulsiva. A gente vai estabelecer um manejo rápido do paciente, né? O paciente deu entrada à crise convulsiva, a gente vai estabelecer um manejo rápido do tratamento para a gente proporcionar de forma mais ágil possível, né? Para iniciar a propedêutica, a terapia medicamentosa adequada, porque quanto mais rápido, melhor o prognóstico. E vamos identificar e tratar precocemente as complicações relacionadas ao quadro da crise convulsiva. Pode passar, por favor. Então, a definição, né? O que é o objetivo para a gente iniciar esse protocolo, né? A crise convulsiva na pediatria ela é uma complicação neurológica grave, né? Mas muito comum. E a gente tem uma séria ameaça à vida, né? É um desafio para o PA, para o pediatra, para a equipe de enfermagem. Então, a gente, logo que recebe o paciente, a gente tem que identificar o paciente ter uma necessidade de diretriz de tratamento para ser bem estabelecida e bem rápida, né? Que quanto mais precoce a terapêutica, mais influencia no prognóstico. Pode passar. Então, a gente vai iniciar com a abordagem do paciente na crise convulsiva, né? Chegou um paciente no PA, identificou crise convulsiva, já identifica o paciente com a pulseira vermelha, conduz à sala vermelha, monitoriza o paciente imediatamente. Nós vamos estabelecer as vias aéreas, respiração e circulação adequada, né? A circulação e o acesso venoso, o acesso vascular. Pode passar. Esse acesso ele é muito importante, que o paciente com crise convulsiva ele requer o acesso para coleta de sangue, administração dos anticonvulsivantes, né? E dos fluidos. Mas nem sempre a gente consegue esse acesso imediato. Então, existem vias alternativas para a gente fazer os anticonvulsivantes, né? A gente usa muito a via nasal, pode-se usar a via retal, intramuscular, bucal. Então, existem outras vias. Então, o ideal é que faça a administração intravenosa, mas se não for possível, nos primeiros 5 minutos, a gente tem outras vias para fazer o tratamento. Pode passar. Então, o tratamento inicial. Então, após essas medidas iniciais, né, que é identificar o paciente, pegar acesso, via aérea, a gente vai começar o tratamento. Nós decidimos colocar os tratamentos de primeira e segunda linha, que é o mais comum de se usar no PA, né, existem vários, mas como o protocolo ele é direcionado, então a gente optou por colocar primeira e segunda linha. Né? A primeira linha é o tratamento com os benzodiazepínicos, que são os mais comuns, os mais usados. Né? No Brasil existem mais comumente 2, que são o midazolam e o diazepam. E aí vamos começar com o tratamento hospitalar de primeira linha, que são os mais comuns, os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são administrados em várias vias, como eu já havia falado, mas a via venosa é sempre a mais eficaz. Pode passar. Então, o primeiro a se usar, né, o mais comum é o midazolam, a dose de 0,15 a 0,2 miligramas por quilo dose, fazemos o máximo de 5 miligramas dose em bolos, sem diluição. O pico de ação é de 2 a 5 minutos, e a dose ela pode ser repetida em 5 minutos se for necessário, se a criança manter crise. Outra alternativa é o diazepam, também é uma dose de 0,2 a 0,3 miligramas quilo dose,
máximo de 10 miligramas dose, também em bolos sem diluição. Pode ser repetido mais 2 vezes, com intervalos de 5 a 10 minutos. Pode passar. Quando o acesso venoso ele não estiver disponível, tem as outras opções, né? Fazemos o midazolam intranasal, que hoje é muito comum de se fazer quando não consegue a via venosa. Fazemos 0,2 miligramas por quilo da solução parenteral e divide a dose entre as duas narinas, né? A dose única máxima de 10 miligramas e pode-se repetir o bolus uma vez em 10 minutos. Existe também a opção do midazolam intramuscular, 0,2 miligramas por quilo da solução parenteral. Fazemos o máximo de 10 miligramas. A dosagem fixa alternativa é de 5 miligramas para pacientes de 13 a 40 quilos ou 10 miligramas para pacientes acima de 40 quilos. Existe também a possibilidade do diazepam retal, mas é difícil de se fazer, mas também existe essa possibilidade. A gente introduz via retal 0,5 miligramas por quilo, com dose máxima de 20 miligramas por quilo. Pode passar. O tratamento hospitalar de segunda linha, usamos também a fenitoína, EV, 20 miligramas por quilo, administrados lentamente, a taxa máxima recomendada, 1 a 3 miligramas por quilo minuto, ou 50 miligramas por minuto. O que for mais lento, a gente opta. Vamos realizar um monitoramento cardíaco de pressão arterial, a dose máxima, 1.000 miligramas dose, e se for necessário, pode-se fazer uma dose adicional de 5 a 10 miligramas por quilo, 10 minutos após a dose de ataque. Aí alcançamos a dose máxima de 30 miligramas quilo. A gente vai iniciar a dose de manutenção, que geralmente não é comum no PA, né, mas se caso ocorrer, 8 a 12 horas após a dose do ataque. Também pode-se fazer no segunda linha o fenobarbital, EV neonatal 20 miligramas quilo dose, EV acima de 28 dias, 10 miligramas quilo dose, com dose máxima de 300 a 400 miligramas dose. Em lactantes e crianças maiores, na persistência da crise, a gente repete a 5 miligramas a cada 10 a 15 minutos. E aí pode chegar até 40 miligramas por quilo, que é a dose máxima. Pode passar. Então, aí nós fizemos um algoritmo, né, um fluxograma dos tratamentos da primeira e segunda linha, com um manejo clínico complementar, né, terapia anticonvulsivante de primeira linha, como já havíamos falado, geralmente a gente usa o benzodiazepínico, acesso EV ou outra via disponível, né, fazemos o midazolam na dose de 0,15 a 0,2 miligramas quilo dose, máximo de 5 miligramas dose em bolos sem diluição. Vamos repetir em 5 minutos, se necessário. Diazepam como uma outra alternativa. 0,2 a 0,3 miligramas quilo dose. Máximo de 10 miligramas doses em bolos. A velocidade do diazepam 1 a 2 miligramas minuto. E ela é repetida em 5 minutos, se for necessário. Temos a outra opção de administração sem ser a EV, né, que é a intranasal ou a intramuscular, ou o diazepam retal. O manejo clínico, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita, direcionada, né, se já existe a epilepsia, se é um primeiro episódio, se tem alguma comorbidade associada que pode ter causado. Vamos aplicar o ABCDE, aí a gente obtém o acesso venoso para não atrasar o tratamento, se for não for possível, a gente usa as outras vias. Se faz glicemia capilar e glicose a 50%, 50 ml EV, se a glicemia estiver baixa ou desconhecida. E usa-se a monitorização contínua, né? Quando a gente está em investigação, fazemos os exames, né? Hemograma, função renal e uns exames hepáticos, enzimas hepáticas e gasometria arterial. Pode passar. Aí estão os tratamentos de segunda linha, né, se a crise persiste com o uso da primeira linha. Fazemos a fenitoína, EV 20 miligramas por quilo na velocidade de 1 miligrama quilo minuto. E, se necessário, fazemos as doses adicionais, 5 a 10 miligramas quilo, 10 minutos após a dose de ataque. A dose total máxima fica em 30 miligramas por quilo. Fazemos também o uso do fenobarbital, no neonato, 20 miligramas quilo dose. No EV,
EVI acima de 28 dias, 10 miligramas quilo dose. Máximo de 300 a 400 miligramas dose. Repete aí, 5 miligramas por quilo a cada 10 a 15 minutos, podendo chegar até 40 miligramas quilo, que é a dose máxima. Aí tem um importante aí, né, que é o recém-nascido com histórico de encefalopatia hipóxica isquêmica e o uso de hipotermia não pode se exceder a dose de 30 miligramas por quilo, desculpa. Quando a gente faz todo o manejo clínico, o paciente ainda continua na crise ou retirou da crise, tem algum quadro relacionado, alguma causa, alguma comorbidade, se solicita vaga para internação ou transferência para UTI. A gente observa a questão da necessidade, né, da intubação orotraqueal e solicita interconsulta com a neurologia pediátrica para acompanhar junto com o pediatra. Mais difícil no PA, né, mas é uma coisa que a gente tem que observar se o paciente permanecer no PA. Pode passar. Então, a partir do momento em que o paciente é retirado da crise, o paciente ele tem que manter em observação. Então, a gente permanece com as condutas clínicas continuadas, né? Mantém o paciente em observação no pronto atendimento, tem monitorização, acesso venoso PERV e oxigenação, quando for necessário. A gente investiga com exame laboratorial e de imagem para a gente entender as possíveis causas e diagnósticos diferenciais. Se o paciente não é um paciente epilético, se não tem histórico, tem que ser investigado. Quando o paciente consegue ter a alta do PA, a orientação é do acompanhamento com o neuropediatra e o pediatra assistente, e a orientação de reavaliação no pronto atendimento se houver outros sinais de alarme ou novas crises. Pode passar. E é isso. Estou à disposição. Pessoal, vou abrir o microfone para todos. Quem tiver alguma dúvida, se manifeste. Se puder usar a mãozinha, a gente fica com a reunião mais organizada, tá? Podem começar. Rosilene, Oi. no seu protocolo aqui, a parte inicial da enfermagem do protocolo de Manchester, né? Assim, o paciente vai chegar numa crise mais leve ou moderada ou grave, a enfermagem vai ter condições, não vai ter muitas condições de diferenciar isso logo de entrada, vai ter? O mais importante da enfermagem é, talvez, né, no histórico ali, ela vai estar vendo, né, a parte de, que elas já olham, né, a saturação, né, a frequência respiratória, e já, naquela conversa inicial, já vê se é uma criança que já tem quadro asmático, né, e aquela criança, se ela está muito quieta, eu falo que isso é muito importante, porque muitas vezes a criança está lá quietinha no colo da mãe e na hora que chega para a gente lá dentro, ela está bem com a crise mais forte. Então, isso é importante para eles que estão lá fora. Como agora já tem a triagem, eles já conseguem avaliar isso. Pelo menos aquela criança que está mais com a frequência respiratória aumentada, né? A saturação está ficando mais baixa, mesmo que não esteja totalmente baixa, mas esteja, né, aí entre os seus 90 e pouquinho, né? Já é um ponto de alerta. Tem um histórico de crise asmática, já faz uso de medicação, e principalmente se aquela criança está mais quietinha no colo da mãe, mais prostrada, essa criança tende a passar na frente, ela não pode ficar aguardando lá fora. É claro que a classificação, se a gente vai em termos de medicação, se é um quadro leve, se é moderado, acaba sendo o pediatra mesmo que vai estar direcionando. Mas se ela está mais prostrada, já até aquele conduto de, às vezes, estar tumultuado, já levar ela, entrar com a criança e comunicar a gente, e principalmente se a saturação estiver um pouquinho baixa, já ir colocando oxigênio, como às vezes elas fazem, isso aí já é
importante. Não sei se os colegas aí concordam comigo ou não. Pessoal da enfermagem que está participando, alguém queira perguntar alguma coisa? Ana Flávia, tô vendo que tá aí. É só ativar o microfone, tá, pessoal? Ai, agora. Então, a minha dúvida, né, assim, enquanto enfermeira também, e membro, né, da comissão de farmácia, a minha pergunta para a doutora Rosilene, quando ela fala a respeito, né, das medicações, dos corticoides injetáveis, eu gostaria de saber, né, se os que nós temos no PA, se eles têm, né, essa indicação, ou se há uma necessidade da gente rever a padronização dos medicamentos injetáveis. O que a senhora acha, doutora? Quando a gente não tem a viável, né, a via oral, aí a gente vai passar para o injetável. Normalmente, o que a gente vai usar? A gente vai usar hidrocortisona, né? Em alguns casos, a gente pode estar usando a dexametasona também, até intramuscular, se for o caso, tá? Mas, normalmente, seguindo, após a prednisolona, o que a gente usa mais é a hidrocortisona mesmo. E só no PA tem, né? Tem sim. E a minha pergunta para, né, a doutora Nayara, quando ela fala a respeito das medicações para fazer intranasal, intramuscular, se essas apresentações de benzodiazepínicos que nós temos, elas podem ser feitas ou se tem uma outra apresentação específica que a gente pode utilizar essas vias. Nós temos no PA, né, o midazolam, o diazepam, esses que nós temos podem ser feitos dessa forma? Exatamente, Ana Flávia. Tanto o midazolam quanto o diazepam que a gente usa o mesmo que é feito parenteral, tá? São as mesmas medicações, não existe uma específica para as outras vias, não. Tá certo. É o mesmo que a gente tem no PA. Então tá. Muito obrigada. Um ponto importante para a enfermagem também, que eu acho em termos de tratamento, é na asa, principalmente, a forma de fazer o inalatório, né? As bombinhas. Então, assim, sempre lembrar, porque às vezes as crianças, alguns ficam quietinhos, mas a maioria não. Então, sempre lembrar de estar agitando né, o salbutamol, o patrópico, antes de cada jato, né? Ali deixar ali, cada um tem uma conduta ali, 10, 15, 20 segundos mais ou menos de respirando a cada jato, né? Para que seja mais eficaz, porque senão a gente faz, né? E não sai uma medicação satisfatória, aí acaba não tendo melhora, né? Então, isso é importante, e isso é importante de vocês, porque normalmente é a enfermagem que vai estar fazendo, né? Então, sempre prestar atenção nesse ponto. Tá certo. Bom tempo, não vai ter nenhuma pergunta? Realmente não. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Quer perguntar, falar alguma coisa? A Sandra, o pessoal que está aí com a gente, o João Batista. João, quer falar, João? Ativa o seu microfone. É só ele está desativado, você tem que apertar embaixo aí e ativar ele. Conseguiu, João? Enquanto o doutor João tenta abrir o microfone dele, a doutora Nercília se manifestou aqui. Pode abrir o microfone, Nercília. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela aula, viu? É sempre bom, meus neurônios ficam felizes quando eu aprendo mais coisas. Aqui, deixa eu te perguntar, por que o Ipatropa a gente não pode usar ele logo de início, hein? Junto com o Aerolim?
Porque na clínica, geralmente, a gente usa, sabe? Tá bom, Ana. Na crise leve, normalmente não há necessidade, né? A gente vê que a resposta só com o salbutamol, e a grande maioria, às vezes, a gente já usa prednisolona de acordo com cada caso, né? A gente já consegue tirar a criança da crise. Agora, quando é uma crise mais né, moderada, grave, aí o hipatrópico geralmente ele já entra. A gente geralmente inicia com salbutamol, ao longo dos primeiros 30 minutos, a gente avalia essa primeira dosagem e, de acordo com a resposta, a gente vê que a resposta não está sendo igual esperado, né, significativa, aí a gente já associa o hipatrópico. Ele só fala assim que não tem necessidade de manter o hipatrópico após a terceira hora de tratamento, que ele já não vai ser tão eficaz quanto nas primeiras 3 horas. Mas é claro, sim, que isso é um ponto, eu falo que depende muito de cada paciente, né? Porque quando tem criança que ela já faz uso, muitas vezes, de outras medicamentos inalatórios, e que você vê que se ele não está respondendo com essa medicação, você vai acabar tendo de iniciar precocemente, né? Então, o protocolo vem nortear para a gente, mas muitas vezes, às vezes a gente adianta, porque você sabe que a criança não vai sair da crise, você ficar seguindo passo a passo, às vezes você já inicia, mesmo no moderado, o hipatrópico mais cedo. Agora, no caso grave, não. No caso grave, você já inicia logo na primeira hora. Entendi. Tá bom, obrigada. Doutora Rosilene, só para estabelecer mais uma dúvida que me surgiu aqui, com relação, né, à classificação. Quando a gente avaliar esse perfil de paciente, que eu avaliar que ele está com uma saturação entre 90 e 93, ele já vai automaticamente ser classificado de amarelo, né? Pelo protocolo de Manchester, saturação abaixo de 95, ela é amarela. Em qual situação, assim, que eu entro com o paciente para observação e já inicio a terapia, ou eu faço a classificação dele como mais urgente e deixo ele aguardando para ser avaliado no consultório. Isso, quando eu classifico o paciente de amarelo, ele já tem prioridade acima dos outros que estão lá fora. Se a gente deixa para entrar quando o paciente estiver com uma saturação, né, mais baixa, quando estiver com uma frequência respiratória mais alta, eu sempre fico um pouco na dúvida com relação a quando esse perfil de paciente chega na triagem, entendeu? Isso aí realmente às vezes dá um pouco, né? Porque tem criança que ela não demonstra pra gente, né? Exato. Você olha para ela assim, na hora que você coloca o estéreo, você fala assim, nossa, mas tá chiando demais, né? Então, assim, alguma hora pode acontecer que vai passar um pouco batido com vocês, isso aí é esperado. Mas aí fala que vai aquele bom senso e a gente ficar com aquele, né? Deixar o sensor da gente falar mais alto. Mas eu sempre falo que o mais importante é você ver que vocês vão ter noção mais da frequência respiratória, a saturação e o estado geral da criança. Aquela criança que está mais caída, mais prostrada, entendeu? Que já não é o normal da criança, e às vezes o próprio pai, a mãe vai falar, entendeu? Ele está quietinho, ele não está melhorando, e às vezes, né, tem casos às vezes, que vem até com vômito, e tá mais prostrado, aí pode entrar com ele e aciona a gente. Agora, se a criança está bem, se a criança está mais estável, ela vai ser classificada, igual você falou, como amarela, ela vai ser passada na frente dos outros que, né, não tem prioridade. Agora tem criança que chega e você vê que você não precisa oscilar, você tá vendo que a fúrcula dele está afundando, sabe? Você está vendo que ele está fazendo um esforço para poder respirar. Conversar, se a criança maior tenta conversar, para ver o que ela te responde, se ela vai estar com aquela fala mais curta ou não, né? É um outro parâmetro também que ajuda vocês também. Na dúvida, fica a gente pecar por excesso, né?
É preferível essa criança passar na frente, a gente virava assim, não tinha necessidade, do que ficar esperando, igual já aconteceu muito, né? Não sei se a Sandra e o João, que já tem mais tempo aí, já deve ter pego criança assim, né? A gente está atendendo lá uma criança que está com dor no dedo, e daí a pouco entra uma criança que está lá totalmente cansada, né? Mas foi antes da gente começar com a triagem, né? Então a triagem ajuda muito a gente nesse ponto. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? João, você não conseguiu ativar seu microfone. Sem Doutor pergunta. João, se for uma pergunta, pode fazer no chat também, que aí a gente lê aqui para o senhor. A Márcia Márcia, Gomes Beato. Pode abrir o microfone, Márcia. acho que eles não estão conseguindo liberar o microfone. No meu telefone, se eu toco na tela, tem hora que ela amplia até aquela volta normal. Você tem que tocar e ver se vai aparecer o símbolozinho do microfone embaixo, Márcia. É só você clicar nele, tá bloqueado, ele vai desativar automaticamente. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Se alguém tiver com dificuldade para abrir o microfone e quiser usar o chat, a gente lê a pergunta aqui. Eu acho que eu consegui. Doutora Sandra. Tá. Conseguiu. Eu acho que eu consegui liberar meu. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, É o seguinte, a minha dúvida a respeito do fenobarbital e chegar à possibilidade de ter que ser feito, uma criança que esteja também com insuficiência respiratória, ele seria indicado também inicialmente nesse caso que já não houve melhora, né, com o uso das outras medicações, estivesse além da crise convulsiva com quadro de insuficiência respiratória. E se realmente existe essa contraindicação, em caso de insuficiência respiratória ou não? Não cheguei a visualizar nada no momento do estudo de contraindicação com insuficiência respiratória, né? Mas uma coisa para a gente avaliar o paciente, né? Porque o fenobarbital já é praticamente segunda linha, entender que já foi feito as medicações de primeira linha, né? Então tem que observar como que vai ser o padrão respiratório, como está sendo o acesso. Mas contraindicação não cheguei a visualizar nada falando sobre a questão do padrão respiratório, não. Ok. doutora Sandra. Sandra. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que, independente de saturação, essas coisas,
Se a enfermagem acha que a criança não está muito legal, mesmo que não ponha lá dentro, leva para a gente ir na porta do consultório. Porque o movimento do PA, ele suporta isso, né? As consultas não são muito demoradas. Então, dá para a gente, vamos pelo menos avaliar naquela hora, para evitar de passar alguma coisa mais grave. Então, às vezes a enfermagem, não, a saturação está boa, não vou levar lá para dentro. Mas leva na porta do consultório que a gente olha rapidinho. Saiu de uma consulta, olha ali, eu acho melhor do que deixar passar. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu prefiro que comigo faça isso. Eu concordo também, Sandra. Preferível do que a gente depois pegar uma criança que às vezes já está num quadro mais avançado, né? Vai até demorar mais a sair da crise. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutora Silene. Pode abrir seu microfone, doutora. Tá aberto. Sim? Tá me ouvindo? Estamos, pode falar. Eu acho tanto na pediatria como na clínica. Quem está lá na frente, as enfermeiras que estão lá na triagem, elas são a retaguarda que nós temos. Então, assim, em qualquer situação que elas verem uma coisa que chama atenção, independente de ser uma crise naquele momento, eu acho que é o ideal as nossas parceiras nos avisar. E para chamar atenção, porque, igual foi falado aí, às vezes o paciente está dentro do consultório contando a história de quando ele nasceu e está tendo uma crise grave lá fora. Então, é importantíssimo que as nossas enfermeiras nos dê suporte. Ok? E tanto a Rosilene como a Nayara brilharam. Parabéns para as duas. Só que a Nayara é muito número. A pediatria... A nossa é assim, soro psicológico 500, pronto. Não, elas ficam lá, 0,3, 0,1, nossa. A gente na clínica, nesse ponto, a gente é mais prático, né? Mas parabéns para todas as duas, tá? E obrigada. Mais alguém, gente, para fazer pergunta? Então, agradecer aqui ao Bom Tempo a disponibilidade de ajudar a gente aqui mais uma vez na guiar a reunião, né, Bom Tempo, como sempre, participativo, e agradecer pessoalmente, aqui na frente de todo mundo, né, e agradecer a todos que participaram, as meninas que apresentaram, foram muito bem, e agora a gente implantar, lembrando a todos que os protocolos, a partir do momento que eles são implantados, eles são acompanhados, né, então, quando o paciente, a gente abre um protocolo lá, depois a comissão de prontuário dá uma olhada nesse prontuário, nesse protocolo, e a gente acompanha como que está a evolução desses protocolos. O intuito não é punir ninguém, o intuito é melhorar o processo e que a gente consiga, cada dia que passe, melhorar nosso pronto atendimento, que o paciente consiga ter um atendimento melhor e que a gente consiga ter o mínimo possível de complicações lá dentro do pronto atendimento, tá bom? Agradecer a todos pela presença e um abraço a todos. Bom Tempo. Boa noite. Quiser falar? Não, estamos juntos, certo. Obrigado, tchau, Silene, todo mundo. Tchau, boa noite a todos. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada.